para as brasileiras. E eu queria aproveitar, senhor presidente, aqui, essa minha estada na tribuna, para fazer um diálogo com a fala que teve aqui o senador Aloysio Nunes. Felizmente ele não está mais em plenário, já se retirou, mas ele veio aqui falar sobre a consolidação fiscal que o governo brasileiro apresentou, o governo da presidente Dilma apresentou na data de ontem ao país. Queria reafirmar o que eu falei ontem, criticando a posição que o PSDB vem tendo de chamar de estelionato eleitoral e dizer que nós afirmávamos que era um momento mágico e que não é mais. Nós vivemos sim um momento mágico da economia. Vivíamos na época da campanha e vivemos agora. E essa consolidação fiscal, ela é justamente para manter esse momento mágico. Não pode se esquecer, o senador Aloysio, que nós tivemos um momento de expansão muito grande da economia desse país, de investimentos grandes por parte do Estado, que a gente chama de intervenção expansionista estatal. Nós tivemos uma crise, uma das maiores crises da nossa história mundial, que afetou o coração da economia do mundo, que foram os Estados Unidos e a Europa, e o Brasil conseguiu sair praticamente ileso. É incomparável a crise vivida pelo governo do presidente Lula com as crises vividas no mandato do presidente Fernando Henrique, aonde a Ásia dava um espirro e nós aqui ficávamos já com uma grande doença econômica e financeira. Nós tivemos uma crise sem precedentes na história e conseguimos debelar essa crise, porque o Estado foi firme. O Estado fez as suas despesas, investiu, reduziu os juros, aumentou o crédito e é esse o resultado que nós vimos em 2010. Um país crescendo a quase 8%. A menor taxa de desemprego, senador Paim. O senhor que trabalha em prol dos trabalhadores, sempre defendeu nessa casa, acho que nós nunca vimos na história desse país essa taxa de desemprego. Isso por quê? Porque o Brasil foi firme, o Estado brasileiro foi firme ao enfrentar a crise. E naquele momento nós precisávamos de ações expansionistas. Agora, nós precisamos do que a gente chama de contraciclo. Ações que possam reequilibrar o mercado e a economia. Nós tivemos um superaquecimento pelas medidas adotadas, tivemos aí já um indicativo de crescimento inflacionário e um governo responsável com o crescimento e desenvolvimento do país não podia ficar olhando, tinha que ter medidas firmes. E a presidenta Dilma, com a sua equipe econômica, apresentou ao país um conjunto de medidas firmes, de medidas direcionadas, de medidas que eu tenho certeza vão fazer efeito. Agora, o que é mais importante, não são medidas que desconsiderem a realidade do país. Elas não são de maneira comum, corta qualquer coisa. Não, são medidas que são voltadas a conter despesas naquilo que não compromete o nosso desenvolvimento. Então, nós não vamos ter comprometimento com investimentos estruturantes do PAC, não vamos ter comprometimento com investimentos na área do desenvolvimento social. E eu quero aqui também mostrar minha surpresa ao senador Aloysio dizer que cortar diárias e passagens é insignificante, porque são só 2 bilhões de reais. Ora, eu não sei qual é a avaliação de valores que tem o senador, mas 2 bilhões de reais é muito dinheiro. Talvez é porque eu tenha concepção, senador Cristóvão, de dona de casa e de mulher, aonde a pequena economia tem grande resultado. E eu acho que é aí que nós temos que mexer. Então, cortar 1 bilhão é muito significativo. Até porque as despesas passíveis de corte somam no máximo 300 bilhões. Então, nós temos que cortar, sim, aonde nós podemos economizar. E queria também mostrar a minha surpresa em relação à fala do senador, quando ele afirma que a transição de 2002 foi uma transição da maior qualidade e excelente em termos de resultados, o que não aconteceu agora na transição de 2010. Eu quero dizer de maneira muito clara e franca, porque eu participei da transição de 2002. Eu integrei a equipe do ministro Palocci à época, trabalhei com a área orçamentária e tive a oportunidade de conviver também com a presidenta Dilma. Foi uma transição respeitosa e colaborativa, mas o legado daquela transição foi um legado muito ruim para o país. Nós estávamos praticamente sem nenhum investimento estrangeiro, porque um pouco antes da eleição do segundo turno e logo depois,
o PSDB fez uma campanha de que o Brasil estaria quebrado e que o presidente Lula não honraria os contratos assinados. Nós não tínhamos um centavo de moeda estrangeira aplicada nesse país. Nós não podíamos falar, porque do ponto de vista externo, ninguém entende governo com diferença partidária, entende Estado brasileiro. E nós tivemos que tomar atitudes e medidas amargas naquele momento. Um outro legado que nos foi deixado, uma taxa de juro de quase 25%. Tínhamos um risco país de mais de 2.000 pontos, uma relação dívida-PIB de quase 60%. Então não foi uma transição tranquila, não foi a transição da beleza aventada, foi uma transição difícil, uma transição dura. E eu me lembro muito bem que nessa transição, numa reunião com a então futura ministra de Minas e Energia, hoje a nossa presidenta Dilma, nós fizemos uma reversão no orçamento da União. Internalizamos todos os investimentos da Petrobras. Porque, senhor presidente, os investimentos da Petrobras, os investimentos para estaleiro, para a retomada das empresas navais, não estavam para aplicação no Brasil, estavam para aplicação em Singapura. Era lá que nós íamos colocar dinheiro brasileiro para fazer desenvolvimento econômico. E não fosse uma atitude firme do presidente Lula, firme da nossa presidenta Dilma, nós não teríamos condições de reverter